E aí, minhas senhoras, chegamos na segunda aula da nossa Semana da Clareza Financeira. Eu sou a Jade Mireles, também sou profissional da beleza há cerca de 10 anos, fundadora da Lorda e criadora do programa Gestão Beauty, que é um programa que ensina profissionais da beleza a terem um financeiro organizado em 30 dias. E nessa aula vamos falar sobre os 5 passos para começar a fazer a gestão financeira da forma correta. Você vai aprender os indicadores que você precisa saber para começar a profissionalizar a sua gestão. Veremos qual a estrutura ideal que os seus números precisam ter para te dar a tão desejada clareza financeira. Além disso, vamos aprender a precificar serviços de beleza e a interpretar juntas esses números, para na prática você entender como essa magia acontece. E eu te garanto que você vai terminar essa aula já com a cabeça fervendo para colocar tudo em ordem e começar a ter a clareza dos seus números. Mas antes de entrar no novo conteúdo, vamos relembrar rapidamente o que aprendemos na aula anterior. Nós vimos os 4 erros que eu e vários outros profissionais cometeram quando começaram a empreender. São eles: confiar demais na sua intuição e na sorte, fazer controle financeiro no caderninho, fazer controle financeiro em planilhas que só te dão indicadores de entradas e saídas, e quarto, não conhecer os indicadores do seu negócio. Antes de você mudar os hábitos antigos, você precisa saber onde estão os seus erros. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, dá uma pausa nesse vídeo aqui e corre lá para assistir, até porque ela vai ficar disponível por pouco tempo. É muito importante que você assista a aula anterior para poder entender onde pode estar errando. E aí sim, saber onde implantar e como implantar o que eu vou te ensinar nessa aula. Eu sei que é difícil de acreditar que é possível sair do completo zero para a clareza dos seus números em 30 dias. Confesso que eu só acreditei mesmo quando aconteceu comigo. E eu vou te explicar por que isso funciona. A ideia é que quando você segue um passo a passo lógico, com atividades propostas, acompanhamento de quem já trilhou esse caminho e tempo para execução, o seu financeiro pode sim se transformar em 30 dias. Agora vamos para a aula que a gente tem muita coisa para aprender hoje. A estrutura financeira de um negócio de beleza precisa ser baseada em 5 pilares: separação pessoa física e jurídica, controle financeiro, precificação e comissionamento, análise de dados e reserva. E hoje eu vou te explicar o que é cada um desses pontos. Lembrando que eles precisam acontecer exatamente nessa ordem, já que eles são interdependentes. Não tem como você ter um sem ter o outro. Então vamos lá. O ponto de partida de qualquer organização financeira precisa ser a separação das finanças entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Mesmo que você seja um profissional autônomo e trabalhe sozinho, é importante você entender e separar o eu pessoa do eu empresa. São coisas diferentes. Sendo assim, existem responsabilidades, gastos e ganhos diferentes para cada uma dessas pessoas. Vamos chamar a eu pessoa de pessoa física e a eu empresa de pessoa jurídica. Anote esses termos aí. E vamos de exemplo para ficar mais fácil. Suponhamos que você queira comprar um perfume novo. Esse perfume é um gasto da pessoa física, afinal, ele será para uso pessoal. E se você quiser comprar uma maca nova, por exemplo? Esse gasto é da pessoa jurídica, já que é algo que tem a ver com... Assim como os gastos são distintos, as entradas de dinheiro também são. Pensa comigo, o dinheiro que você paga no caixa do supermercado é do supermercado ou do dono do supermercado? Do supermercado. É um valor que tem relação com a produção daquela empresa. Por isso, o dinheiro que a sua cliente te paga é da sua empresa e não seu. Agora, suponhamos que o seu marido ou o seu namorado resolveu fazer uma gracinha e te mandar um Pix. Esse Pix é da pessoa física, ele é seu, porque ele não tem nada a ver com a produção da sua empresa, com o seu trabalho. Fez sentido aí para você? Então, já que nós temos gastos e entradas diferentes para pessoa física e pessoa jurídica, nós precisamos ter também contas bancárias diferentes. Esses dois montantes de dinheiro, eles precisam estar literalmente separados. O seu dinheiro e o dinheiro da sua empresa. Se você não tem essas duas contas, já abre aí no seu aplicativo, você consegue fazer de forma gratuita em qualquer banco digital, certo? A partir dessa separação, conseguimos fazer o controle financeiro da sua empresa.
Fazer o controle financeiro é ter o registro de todas as entradas e saídas que o seu estabelecimento tem. Só que, como a gente viu, existem algumas regras para categorizar todos esses gastos e receitas da forma correta. E vem que eu vou te mostrar isso na prática como funciona. Então, aqui eu tenho uma planilha que oferece toda essa categorização de uma forma muito organizada. Então, a gente tem aqui, ó, o que a gente chama de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É justamente a gente ter uma visualização de onde o dinheiro veio e para onde ele está indo. É justamente para a gente medir o caminho do dinheiro, o fluxo do dinheiro realmente, né? Então, aqui nessa planilha, a gente consegue ver, ó, por exemplo, categorias como o lucro dessa empresa, receita dessa empresa, né? O faturamento, quanto de dinheiro que entrou. A gente consegue ver o que foi que entrou em dinheiro, o que entrou em cartão, o que entrou em Pix, certo? Mais abaixo, a gente tem os custos variáveis. Lembra que a gente falou que custo variável é todo aquele custo que tem a ver com a produção? Então, aqui a gente consegue ver, ó, os impostos, a taxa de cartão. Por que a taxa de cartão é um custo variável? Porque quanto mais você vende, mais você paga. Então, ela está relacionada com quanto você trabalha. É o mesmo caso lá do material, lembra? Então, ó, matéria-prima, insumos, né, os materiais profissionais, tudo isso são custos variáveis. Na hora que a gente desce, a gente chega no nosso indicador principal, que é a margem de contribuição, né? Que a gente está falando justamente disso aqui. A margem de contribuição é o indicador mais importante do seu negócio, é o que vai falar se as coisas estão bem ou não, se os seus preços estão coerentes ou não. Descendo um pouquinho, a gente entra nas despesas fixas. As despesas fixas, elas podem se dividir entre despesas financeiras, despesas administrativas, que têm a ver com a estrutura da sua empresa, como aluguel, água, IPTU. A gente tem as despesas com pessoas, né? Salários de possíveis funcionários, o seu prolabore, algumas questões trabalhistas ali, INSS, FGTS, enfim. Então, vocês veem que tudo vem muito bem categorizado e já com os cálculos dos índices que a gente precisa. Então, você basicamente não vai precisar fazer cálculo nenhum. O que você precisa é justamente alimentar esse sistema para que ele faça os cálculos para você. Então, a gente tem todos esses valores de uma forma muito clara, muito visual, inclusive, né, se tratando da margem de contribuição, que é o que a gente está principalmente martelando agora, é ela que vai falar muito sobre o seu preço. E é isso que a gente vai fazer uma conta agora para ver se está tudo bem ou se não está. Vou te dar um exemplo. Imagine que você fez um procedimento no seu cliente que custou R$ 100, tá? Então, o valor do procedimento que a cliente pagou foi R$ 100. Ok, R$ 100. Qualquer procedimento vai gerar um custo. Você tem um custo para fazer aquele serviço, certo? Então, vamos imaginar que você gastou, vamos colocar aqui, R$ 20 de material. Vamos colocar aqui que você vai gastar R$ 3 com taxa de máquina, taxa de cartão. Temos que contar com essa possibilidade, né? E vamos imaginar que você vai gastar R$ 1 aproximadamente com impostos. Ok. Isso aqui vai dar um resultado de custo para fazer o seu serviço de aproximadamente R$ 24, ok? Então, você vai gastar R$ 24 para fazer um serviço que foi pago R$ 100, ok? R$ 24 é o seu custo variável, é o custo variável do seu serviço, tá? Então, aqui a gente tem que 24 é o custo variável do seu serviço que foi R$ 100, ok? E aí, quando a gente pega 100 menos 24, ou seja, a receita menos o custo variável, a gente tem um indicador chamado margem de contribuição. Esse é o indicador mais importante que a gente tem, como a gente já viu, tá? Então, a gente vai ter que 100
menos 24, a gente tem 76, ok? Então, 76 é a margem de contribuição. R$ 76 é a margem de contribuição desse serviço. Ok, Jade, mas e como que eu vou saber se isso tá bom ou se não está bom? Depois daquela consultoria que eu investi, que eu contei para vocês, depois de ter conversado com especialistas do mercado financeiro, eu descobri que no nosso ramo para salões de beleza, a margem de contribuição ideal e esperada do nosso serviço é de 60%. Então, no nosso exemplo, isso equivaleria, né? Se o nosso produto, o nosso serviço, ele custa R$ 100, se a gente pensar em 60% de R$ 100, a gente teria exatamente R$ 60, certo? Então, no cenário ideal, vamos dizer, a gente tem que R$ 60 seria o mínimo de margem de contribuição necessária para que esse produto esteja classificado como bom, né? Esse serviço seja classificado como bom. E no nosso exemplo, a gente viu que a margem dele está sendo 46 não, está sendo 76. Por esse motivo, a gente consegue identificar que estamos dentro do padrão, aqui o cenário seria um cenário bom, certo? Mas imagine que essa profissional tenha, por exemplo, essa dona de salão, ela tenha um profissional trabalhando junto com ela. E esse profissional trabalha por comissionamento. Então, vamos supor que o profissional receba 30% de comissão, por exemplo. Quando a gente pega 30% de R$ 100, daria R$ 30, certo? Então, a gente teria um custo a mais de R$ 30 destinado para o profissional que realizou esse serviço, ok? Então, aqui na nossa conta, nesse cenário 2, a gente teria aqui, ó, mais um custo de R$ 30, ok? Que seria de comissão. Esse seria o cenário 2, tá? Inserindo esse custo de R$ 30 aqui, a gente teria, então, R$ 30 a mais nesse valor, tá? Então, o custo variável do serviço, que antes era 24, passou a ser agora R$ 54, ok? Então, esse aqui se tornou o novo custo variável, ok? Desse serviço. Sendo 54 o novo custo, a gente tem que a margem de contribuição nesse cenário aqui seria 100 menos 54. Aqui, a gente teria 46 como sendo a nova margem de contribuição. E como vocês podem ver, 46 é menor do que 60, seria o ideal, certo? Então, a gente vê que nesse cenário, com esse comissionamento e toda essa configuração que a gente supôs, aqui a gente teria um problema. Aqui o cenário não estava bom. Por quê? Estamos abaixo da margem de contribuição ideal para o nosso mercado. Nesse caso, um dos fatores que pode estar errado aqui é justamente a precificação desse serviço. Então, aqui acusa que a gente tem um problema, por exemplo, de precificação. A vantagem de uma planilha é que ela já faz todo esse cálculo de forma automática. Seria impossível a gente ficar fazendo isso de forma manual para todos os nossos serviços. Então, fica bem mais prático dessa forma. Bom, com o controle financeiro ajustado e todos os gastos categorizados para a gente ter os indicadores, a gente consegue agora ter uma revisão dos preços e das comissões, entrando agora no nosso pilar número 3. Vamos recalcular, então, o preço desse último serviço que a gente viu, que estava incompatível, que estava incoerente? Então, vamos lá. Quando a gente fala de precificação, vão ter 3 coisas que a gente precisa saber o que é, tá? Eu vou explicar aqui isso para vocês agora. Então, a gente tem capacidade produtiva é o primeiro. A gente tem o CUT, custo unitário total. E a gente tem markup, ou taxa de marcação. Calma que eu já vou explicar o que é cada uma dessas coisas e como você vai calcular cada uma delas. Então, já pega aí papel e caneta com
os seus números para a gente fazer também simulações da sua precificação, ok? Então, começando pela capacidade produtiva. A capacidade produtiva, basicamente, é o número de horas que você ou seu profissional tem disponível para trabalhar todos os meses, tá? Então, como a gente está fazendo o exemplo anterior, que tem ali a comissão envolvida, então vamos fazer um cálculo baseado nesse exemplo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, basicamente, a gente vai pegar a quantidade de horas que esse profissional trabalha todos os dias e a quantidade de dias que ele trabalha por mês, ok? Então, vamos supor que esse profissional aqui do nosso exemplo, ele trabalhe 8 horas por dia, certo? E trabalhe, vamos colocar 24 dias em um mês, ok? Então, a gente vai pegar 8 vezes 24. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter 192 horas, tá? Então, isso aqui vai resultar 192 horas. Ok. Só que existe um fator bastante importante que a gente tem que considerar aqui. Nós não somos produtivas 100% do nosso tempo, né? A gente precisa levantar para poder ir ao banheiro, tomar um café, almoçar, enfim. Então, a gente não fica essas 8 horas seguidas trabalhando sem parar. Então, a gente tem que pensar que, como não vamos ser produtivas 100% do nosso tempo, vamos imaginar que a gente vai ser produtiva 70% desse tempo, tá? Isso a gente tem que incluir dentro do cálculo, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem 70% de produtividade, ok? Como que a gente vai fazer essa conta, então? Então, a gente vai pegar os 192 que a gente acabou de achar e vamos multiplicar por 0,7, que é a mesma coisa de 70%, tá? Isso aqui vai ser igual a, vamos ver, vezes 0,7, 134,4. Vou arredondar para 134, tá? Então, a gente tem que a capacidade produtiva desse profissional, desse cenário que a gente está calculando, é 134 horas mensais. Então, aqui a gente já tem, deixa eu até mudar a cor aqui para ficar interessante, a gente já tem aqui o nosso primeiro resultado, tá? Capacidade produtiva, 134. Show? Então, agora a gente vai calcular o famoso CUT, custo unitário total, tá? E o CUT, ele vai ser dividido em dois. Então, a gente tem a parte do CUT, que ela é variável, variável, e a parte do CUT que ela é fixa. Aqui a gente vai ter duas contas diferentes, tá? Vou passar uma linha aqui para poder não misturar com a outra conta, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala da parte variável, isso tem a ver com o material que você usa para fazer aquele procedimento, tá? Então, basicamente, você precisa saber qual é o custo de material que você tem por cliente. Jade, como que eu vou fazer essa conta? Basicamente, muito simples. O que você vai fazer? Você vai fazer uma tabela com todos os materiais que você usa para fazer aquele trabalho. Vamos imaginar que a gente está falando aqui de uma aplicação de extensão de cílios. Então, você vai fazer uma lista com tudo que você usa para fazer uma aplicação de extensão de cílios. Então, você vai colocar lá adesivo, fios, gel pad, descartáveis, enfim, preparadores, enfim, luva, tal. Então, você vai fazer uma lista com todos esses itens que você usa, tá? E aí, é muito importante que você calcule também quantas clientes você consegue atender com cada um desses produtos, tá? Porque a gente precisa saber qual é o custo por cliente que a gente tem com aquele produto. Jade, não entendi direito. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Vamos pensar que a gente quer mensurar aí o seu gel pad, por exemplo, tá? Então, vamos pensar que você vai comprar um pacote de gel pad que venha com 50 unidades de gel pad e você vai pagar ali R$ 20 naquele pacote. Então, qual que é o cálculo que você precisa fazer, tá? Aqui eu vou colocar um cálculo de exemplo, tá?
Então, aqui a gente tem que vão ser R$ 20, que é o pacote do Geoped, que vem com 50 unidades, ok? Então, o que vocês vão fazer? R$ 20 dividido por 50, tá? Quando a gente divide 20 por 50, a gente chega em 40 centavos, tá? Ou seja, a gente sabe que de Geoped a gente gasta 40 centavos por cliente, já que a gente usa um Geoped só, um par de Geoped, certo? E aí você vai fazer essa conta com todos os itens que você usa. O adesivo, a espuma, os descartáveis. E aí você vai somar todos esses pequenos valores. Então você vai gastar 40 de Geoped, R$ 3 de adesivo, R$ 6, R$ 7 de fios, enfim. Você vai fazer a conta com os materiais que você usa e com os valores que você paga nesses materiais, certo? Depois que você fez toda essa tabela, você vai somar todos os valores e aí você vai chegar no CUT variável, ok? No nosso exemplo anterior, que a gente estava fazendo o cálculo antes de eu apagar aqui o quadro, a gente supôs que naquele serviço de R$ 100, o profissional iria gastar R$ 20 de material. Lembra? Esses R$ 20 é o CUT variável, tá? Então, no nosso exemplo, vamos continuar aqui da mesma forma. No nosso exemplo, a gente tem que o CUT, nesse caso, vai ser R$ 20, ok? Então, a gente já tem que o variável é 20, certo? Agora, a gente vai para a parte do CUT fixo. Aqui é muito importante que você tenha uma lista completa de todos os custos que você tem para manter a estrutura do seu estúdio. Para te ajudar a fazer esse cálculo, eu falei que eu ia disponibilizar um material de apoio para vocês lá no nosso grupo. Esse material vai ser disponibilizado assim que essa aula aqui acabar. É importante que a gente não perca essa linha de raciocínio para eu ter certeza de que vocês estão entendendo o passo a passo certinho de todo o conteúdo, tá? Mas basicamente você terá uma lista com todos os gastos que um negócio de beleza tem. E você vai colocar o valor médio que você gasta todos os meses com cada um daqueles itens da lista, tá? Se você não tiver algum dos gastos que esteja lá, basta você colocar um valor de zero, ok? Então, para fins do nosso exemplo, a gente vai supor que o gasto fixo da nossa profissional seja R$ 3.000 por mês, ok? Como eu disse, você vai calcular aí na sua realidade qual é o seu gasto fixo, mas a gente vai imaginar que no nosso exemplo seja R$ 3.000 por mês. O cálculo do CUT fixo vai se dar quando a gente divide a despesa fixa mensal, que no caso do nosso exemplo a gente supôs ser mais ou menos R$ 3.000, certo? Dividido pela capacidade produtiva desse estúdio, que foi o que a gente acabou de calcular, 134. Então, a gente vai pegar 3.000 dividido por 134, ok? Esse resultado, vamos ver aqui, 3.000 dividido por 134 vai dar 22,38, tá? Então, esse resultado vai dar 22,38. Isso aqui são reais, tá? O que significa esse valor? Esse valor significa que para o seu estabelecimento, para o estúdio se manter aberto, ele gasta R$ 22,38 por hora, tá? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo agora dentro da nossa precificação, tá? Se ele gasta R$ 22,38 por hora, a gente tem que pensar quantas horas a gente gasta para fazer aquele serviço de R$ 100, que é o que a gente está calculando, né? Como a gente disse, a gente está calculando supostamente uma aplicação de extensão de cílios. Sendo assim, a gente gasta uma média de 2 horas para fazer essa aplicação. Só que, como eu falei, você vai colocar o tempo que você gasta, tá? Então, se a gente gasta 2 horas para fazer essa aplicação, eu tenho que multiplicar esse valor por 2, já que eu gasto 22,38 por hora, né? Então, aqui eu vou pegar esse valor vezes 2 horas, tá? E aí eu chego num resultado de vezes 2, 44,77, tá? Então, aqui eu tenho 44,78.
certo? Aí a gente chega no seguinte resultado. A gente viu que o CUT ele se divide, né, em duas partes, o variável e o fixo. Então, o CUT total vai ser a soma do variável e do fixo. A gente viu que o variável no nosso exemplo é R$20 e que o fixo é R$ 44,77. Então, a gente tem que o valor total final do CUT vai ser 20 mais 44,77. Então, a gente vai ter que isso vai dar 64,77, ok? Então, aqui a gente já chega no nosso segundo valor. A gente vai entender agora o que é o markup, ou taxa de marcação. Esse é um índice que tem por finalidade a gente inserir alguns percentuais dentro do seu preço. Lembra lá da margem que a gente falou mais no início da aula? É aqui que ela vai entrar. Então, aqui a gente também vai colocar quanto você quer de lucro, a sua taxa de máquina de cartão, o comissionamento do seu profissional, certo? Então, vamos para a prática que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente precisa definir qual percentual vai ser designado para cada uma dessas coisas. Impostos, comissão, taxa de cartão, investimentos, lucro. Então, basicamente, por exemplo, vamos começar com os impostos. Se você é um MEI, você paga pouquíssimo imposto mensalmente. Basicamente, é a guia do DAS que você paga ali de 70 e poucos reais todos os meses. Vamos supor que isso represente aproximadamente 0,5% do seu faturamento, tá? Se você for um MEI, pode colocar esse valor na sua conta aí que vai funcionar, tá? Então, a gente tem que impostos, considerando que essa pessoa é um MEI, a gente vai ter 0,5%, certo? No nosso exemplo, a gente estipulou que a comissão do profissional a ser paga seria de 30%. Então, a gente vai colocar esse valor aqui na conta, tá? Se você não tem profissional trabalhando com você, você vai colocar 0 aqui, tá? A taxa de cartão, a gente supôs também que seria 3% de taxa de cartão. Mas, no seu caso, você vai olhar na sua máquina de cartão quanto que você paga, tá? A parte de investimentos e lucros é basicamente você que decide quanto que você quer ter de lucro nesse procedimento e de investimentos também, tá? Vamos supor que a nossa profissional aqui, essa dona de estabelecimento, ela queira reservar 10% desse procedimento para investimentos. Investimentos em capacitações, em cursos, por exemplo. É um valor que ela vai reservar, tá? E o lucro. Vamos supor que ela queira ter, sei lá, 20% de lucro nesse procedimento, tá? Como eu disse, esses dois valores aqui, quem decide é você. Então, qual é a conta que a gente vai fazer agora? A gente vai somar todos esses percentuais, tá? Então, quando a gente soma meio com 30, com 3, com 10, com 20, isso daqui vai dar 50, 60, 63,5, tá? Então, aqui a gente tem 63,5%, ok? A fórmula do markup é essa daqui. Então, a gente tem que vai ser 1 sobre 1 menos essas taxas que a gente acabou de calcular, tá? A gente sabe que 63,5%, qualquer porcentagem na verdade, se for para a gente transformar isso em decimal, é basicamente a gente dividir por 100, tá? Então, a gente sabe que isso daqui é a mesma coisa de 0,635. O mesmo exemplo que a gente fez aqui para o 70%, né? 70% é igual a 0,7, então 63,5% é igual a 0,635, tá? É esse número que a gente vai colocar aqui, ó. Então, esse número eu vou colocar aqui, ok? Então, substituindo isso aqui na fórmula, a gente vai ter 1 sobre 1 menos 0,635, ok? Quando a gente faz 1 menos 0,635, a gente vai ter 1 dividido por... Peraí que eu não tô lembrando de cabeça. Então, esse valor ficaria 1 menos 0,635, daria 0,365. Então, eu vou dividir agora 1 por esse valor, tá?
essa divisão, ela vai dar 2,73, tá? 2,73. Então, esse aqui é o markup, tá? Então, a gente chega agora no nosso terceiro índice, o markup. Agora, a gente vai finalmente calcular o preço final desse serviço. E esse cálculo é basicamente a gente pegar o valor do CUT vezes o markup. Então, a gente vai encontrar que... Então, a gente tem que o preço final é CUT vezes markup. Ok? Então, a gente chegou que esses valores são 64,77 vezes 2,73. Esse resultado vai dar. Então, o resultado dessa conta é 176,82, ok? Então, esse aqui precisa ser o valor certo a ser cobrado no procedimento para que esse cenário aconteça. Qual que é esse cenário, Jade? O cenário de você pagar 0,5% de imposto, 30% de comissão, 3% de máquina de cartão, querer 20% de lucro. Então, para esse cenário ocorrer, esse procedimento ele precisa custar este valor. E a gente viu que ele estava sendo vendido a R$100. Lembra que a gente viu no quadro anterior? Então, a gente tem aqui um claro problema de precificação. É claro, fazer todo esse cálculo para cada um dos seus serviços é muito importante, mas pode ser um pouco cansativo de verdade. Por isso, reassista essa aula com bastante atenção, anote todas as fórmulas, todo o passo a passo, e você pode colocar isso em uma planilha, por exemplo, para facilitar a sua vida e se for o caso, e às vezes até diminuir a probabilidade de erros de cálculos. Mas, independentemente disso, o material que eu vou disponibilizar para você já vai te ajudar bastante a recalcular os seus preços e deixar tudo isso um pouco mais visual também. Agora, bora voltar ali para a tela do computador que tem mais umas coisas para eu te mostrar. Fluxo de caixa ajustado, preços coerentes com a realidade do seu negócio. O sonho da clareza financeira se aproxima. A gente já sabe o que vai bem, o que não vai bem, a gente já tem dados, números e agora a gente já consegue analisar. Então, isso traz a gente para o nosso próximo pilar, o quarto pilar de análise de dados. Vamos aqui para a planilha de novo. Então, vamos voltar aqui para a nossa planilha. E aqui eu quero fazer uma análise desses 4 meses com vocês. Abril, maio, junho e julho. A gente tem que entender qual história esses números contam. Aqui a gente tem 4 meses de praticamente receita constante. 11 mil, 11 mil, 10 mil. Aqui em junho e julho também foi a mesma coisa, aproximadamente 10 mil. O que é bom, significa que o negócio está constante, ele está estável, sem grandes oscilações, né? Mas vocês podem ver que o lucro ele começou a cair. Embora ainda seja um lucro muito bom, ele caiu praticamente pela metade. Então, vocês veem que aqui em abril a gente tinha um lucro próximo de R$4.000, foi para 4 e um pouquinho, depois voltou para 3 e no mês de julho ele caiu para menos do que 2. Então, foi praticamente pela metade, né? E olhando os números, a gente consegue entender por que isso aconteceu. Na hora que a gente analisa o mês de julho, por exemplo, e a gente desce um pouquinho, a gente consegue ver aqui alguns gastos que não tinha nos outros meses, como por exemplo, um aumento de prolabore aqui, ó, de R$500. Então, ele vinha 5 mil, aqui ele estava 5.500. E a gente tem também um outro gasto aqui, ó. E a gente tem um outro gasto com investimentos em desenvolvimento empresarial, possivelmente algum curso que foi comprado, por exemplo. Então, na hora que a gente já soma esses dois valores de R$500, a gente já tem R$1.000 a mais gastos no mês de julho. Além disso, a gente tem outros pequenos gastos aqui, que são esses gastos de R$50 aqui, ó, referente a materiais de limpeza. Ó lá, R$50 lá na frente. A gente tem aqui, ó, gasto com uniformes, R$58.
E temos aqui um gasto com serviços técnicos, provavelmente para arrumar alguma coisa, no valor de R$ 80. Então, na hora que a gente soma esses valores, também dá um valor significativo aqui. Então, vocês veem que com essas pequenas mudanças, elas foram capazes de baixar o lucro dessa suposta empresa, ó, em 41%. Na hora que a gente olha aqui em cima, ó, a gente tem o lucro operacional dessa empresa, tá vendo? Então, mês de julho teve 41% a menos de lucro em relação ao mês de junho. Quando a gente olha esse AH que tem aqui em cima, isso significa análise horizontal. Então, ele compara um mês com o outro, o mês atual com o mês anterior. Então, a gente consegue comparar que de julho para junho houve uma queda de lucro de 41%. Outra coisa que a gente consegue analisar dentro dessa planilha é justamente um dos indicadores mais importantes, que, como a gente viu, é a margem de contribuição, né? Então, a gente tem aqui, ó, que a margem dela se manteve muito boa, apesar de tudo. Então, aqui a gente tem uma margem de 87%, 95%, 91%, 91,5%. Todos esses cálculos a planilha já faz automaticamente para a gente. Então, a margem está muito boa. E tem mais uma análise que a gente consegue fazer. Por exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, pela quantidade que ela paga todos os meses de Simples Nacional, que esse é um valor referente ao DAS do MEI. Então, é uma empresa que ainda está enquadrada no MEI. Só que, se você analisa o faturamento dessa empresa, a gente tem que, olha só, no mês de abril, a gente teve aqui, ó, 11.200. Maio, 11.200. Junho, 10.600. E julho, 10.000. Então, vocês veem que está numa média entre 10 e 11 mil por mês faturados, certo? Isso significa que se manter constante esses mesmos valores mês a mês, quando chegar no final do ano, essa pessoa vai ter ultrapassado o valor de receita permitido para o MEI. Ou seja, se ela mesma não ir lá e se desenquadrar, seja com uma contabilidade, enfim, o contador pode resolver isso facilmente. E fazer a adequação certa da empresa dela, ela pode, inclusive, ter multas. Então, a gente vê que a importância dos números categorizados e divididos dessa forma é importante, inclusive, para a prevenção desses problemas com a Receita Federal até. Enfim, essas são algumas das análises que a gente consegue fazer olhando aqui a planilha de fluxo de caixa, né? E justamente chama fluxo de caixa porque a gente consegue ver o movimento que o dinheiro faz. Quanto que entrou, quanto que saiu para onde, saiu para pagar o quê, quantos por cento foi que saiu. Então, tudo isso a gente encontra aqui. Então, essas foram algumas das análises que a gente fez. A gente consegue fazer várias outras análises a partir desses dados. Bom, agora que a gente já começou a organizar todos os números, existe uma coisa muito importante para você começar a construir. E a gente entra no pilar número 5, que é a sua reserva de emergência. A reserva é um balão de oxigênio extra que a sua empresa precisa para respirar nos momentos difíceis. Nosso mercado ele tem sazonalidade, ou seja, tem mês que o movimento é mais baixo e isso é normal, né? A gente precisa estar preparada para isso. Afinal, a gente tem que continuar honrando os nossos compromissos financeiros. Por isso, é muito importante que você comece a reservar um valor todos os meses para começar a construir a sua reserva. A maioria dos bancos digitais hoje possuem a parte de investimentos, como o Inter, o C6, o Nubank. Você consegue fazer a sua reserva por lá, é gratuito e super seguro. Eu aconselho que você faça aplicações mensais em um CDB de liquidez diária. É um investimento muito seguro que ainda vai te pagar juros por você deixar o seu dinheiro reservado lá. Sim, você vai receber os juros e não pagar. Além de colocar dinheiro todos os meses da sua empresa lá, você ainda vai receber dinheiro por isso. A multiplicação do dinheiro é maravilhosa nos investimentos. Nessa aplicação, você consegue resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Não se preocupe. Tudo isso que a gente acabou de ver é apenas a base do meu curso completo, onde cada um desses pilares é explorado mais a fundo com ferramentas exclusivas e eu acompanhando cada empreendedora na sua jornada para organizar,
as finanças do seu negócio de beleza. E eu sei que algumas pessoas nesse momento podem estar interessadas nesse acompanhamento mais profundo. Se esse for o seu caso, você vai encontrar isso no meu programa Gestão Beauty. E sim, eu vou abrir as inscrições para esse treinamento. Mas não é sobre esse acompanhamento que a gente vai falar agora. Eu quero trazer o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Bom, até agora você já aprendeu quais são os 4 maiores erros financeiros ainda muito presentes no nosso mercado, que são a intuição, o caderninho, as planilhas mal formatadas e a falta de indicadores. Nós vimos o passo a passo correto para começar a sua jornada da clareza financeira. Você aprendeu a precificar os seus serviços e ler alguns dos seus indicadores. Na próxima aula, eu vou entrar ainda mais a fundo nessa jornada com você. E quero esclarecer algumas dúvidas que vocês me mandaram nesse meio tempo. E antes de a gente encerrar hoje, eu quero saber como estão as coisas por aí. Eu acabei de fazer outro post no meu feed sobre essa aula aqui. E eu quero que você vá lá e comente o maior aprendizado que você teve dessa aula. Eu quero muito saber. E não se esquece, vai lá na nossa comunidade, no nosso grupo do WhatsApp e me dê um feedback sobre essa aula. Me fala se você teve alguma dúvida em alguma fórmula ou em algum cálculo. Pode me mandar lá que eu tenho prazer de responder e esclarecer as suas dúvidas. A gente se vê na aula de sexta-feira.